paz do Senhor Jesus, meus irmãos! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal ADC Educacional, da Assembleia de Deus de Criciúma. Aqui quem vos fala é a irmã Lidiane, estarei com vocês. Será uma honra estar com vocês em mais uma pré-aula dos nossos adolescentes. Já chegamos aqui no final do quarto trimestre. Deixar aqui o nosso abraço a você, professor, que esteve presente conosco, a você que está passando pelo nosso canal, também que, não sou professor, mas eu gosto de entrar nesse canal e ser abençoado, conhecer um pouco mais da palavra. A você também o nosso abraço. Que o Senhor Jesus abençoe poderosamente a vida de vocês nesse próximo ano que já vai se iniciar daqui a pouco, né? Então, que o Senhor abençoe grandiosamente. E você que não é inscrito, já aproveita e se inscreve. Próximo ano já vai ter ali lições novas, estudos novos, e aí você não pode ficar de fora, amém? Então já estamos aqui finalizando o quarto trimestre. E você, professor, já comprou aquela lembrancinha para dar para o seu adolescente? Ali fica uma dica para você, sempre no final de cada trimestre de lições, você levar uma lembrancinha para o seu adolescente, aquele adolescente que se destacou, que era mais participativo, que não faltou, né? Então, é uma maneira de presenteá-los para que eles se sintam ali valorizados, né? Então, fica aí a dica para você. E aqueles que estão passando por aqui não vão participar, mas na hora daquela coxinha, lembra de nós também, nos chama para sua congregação, se for aqui perto, se for longe, lembra de nós, tá bom? Então vamos lá. Nossa lição de número 13, já chegamos aqui no final do quarto trimestre, então nós vamos finalizar esse trimestre que fala sobre o amor na vida cristã. Nós falamos aqui todo este período sobre o amor. E a nossa lição de hoje tem por título O amor é eterno. Então, nós vamos ver na nossa leitura bíblica em classe, 1 Coríntios 13. E aí você peça para uma adolescente ler, que é bem interessante essa leitura. E depois faça ali um pequeno debate, porque no decorrer da lição nós vamos nos aprofundar também neste capítulo de primeira carta aos Coríntios. Nós vamos ter na mensagem, João 13:34. Eu lhes dou este novo mandamento, olha só. Amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Amem também uns aos outros. E você, professor, você já aproveita aqui para explicar para eles. Tá, por que um novo mandamento? Como assim? O seu adolescente pode perguntar. Mas esse mandamento já é antigo, lá nos 10 mandamentos já tem amar o próximo como a ti mesmo. Não, esse aqui Jesus está deixando bem claro. Eu vou dar uma nova visão para vocês, eu vou dar uma nova perspectiva. Aquele que o Senhor já tinha deixado nos 10 mandamentos, ele só dá uma turbinada nele. Então agora vocês não vão mais amar como vocês se amam, vocês próprios se amam, não, mas como eu vos amei. Como foi que Jesus nos amou? Jesus deu a vida por nós. Quando nós éramos pecadores, ele deu a vida por nós. Ele nos achou, nós ainda sendo pecadores. E mesmo depois de achados, ele não desiste de nós. Então é esta nova visão. Como que Jesus nos ama? É um amor sacrificial. Então agora a sua visão vai ser de amar o próximo de uma forma sacrificial. Não é mais de uma forma egoísta, não é olhando mais para você. Muitas vezes nós desistimos até de nós mesmos. Então Jesus está dando essa nova visão. Não, então agora vocês vão olhar pela minha ótica. E aí você, professor, introduz isso com o seu adolescente para que ele aprenda agora a amar, não mais pela ótica dele, mas pela ótica de Jesus. Amar como Jesus amou. Jesus não desiste de nós. O Senhor, o amor dele por nós não muda. Então é nessa perspectiva, ok? Qualquer coisa, deixa nos comentários ali que será bênção. Então nós vamos ter
3 objetivos. Quais são? Primeiro, advertir que a falta de amor resulta em conflitos nas relações humanas. Segundo, distinguir as verdadeiras características do amor. E terceiro, apontar que o amor se revela por meio de atitudes e comportamentos. Então, nós vamos ver já na nossa introdução que durante todo o trimestre nós falamos de como devemos amar as pessoas por meio das nossas atitudes, porque assim Jesus nos ensinou e deixou exemplo. Aprendemos que o próprio Deus é amor e que nos ajuda a entender um pouco mais sobre esse significado, sobre esse amor. Então, o apóstolo Paulo, ele teve as suas experiências com Jesus e através dessas experiências e ali através do Espírito Santo que o inspirou, ele vai nos deixar algumas diretrizes e ele vai falar, compartilhar conosco por meio da Bíblia o que é o amor. O apóstolo Paulo, ele vai, vamos colocar que ele vai pegar o amor e ele vai ali destrinchar. E é isso que nós vamos aprender na lição de hoje. Então, o primeiro tópico vai falar o contexto para entender o amor. Então, que contexto é esse? É o contexto que o apóstolo Paulo vai nos passar, dizendo que a falta de amor, ela resulta em conflitos nas relações humanas. Quando nós não temos a medida desse amor de Jesus através do Espírito Santo, vamos ter muitos conflitos. Irmã, mas eu tenho amor, mas assim, vamos ter também. Ou você tem a quantidade grande de amor, média ou pequena, vai ter conflitos. Mas a diferença é como nós vamos lidar com esses conflitos. Então, quem serve a Cristo precisa entender que a nossa maneira de viver tem que refletir o amor de Deus. Eu já disse na lição passada que o Senhor Jesus disse que iam nos conhecer, iam saber que nós somos seguidores deles através de quê? Do amor, das nossas ações. Mas não é dizer que tenho amor. E aí, nesse momento, você, professor, já pode, ali no debater com seu adolescente, né? Muitos adolescentes vão ter histórias para contar de pessoas que falam muito bem do amor, pregam muito bem do amor, cantam muito bem sobre o amor, mas de fato não tem o amor. Por que que a gente sabe que não tem? É pelas ações, é pelas atitudes, né? E isso só será possível se o Espírito Santo de Deus habitar em nós. Em 1 Coríntios 13, do 1 ao 3 vai dizer, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Não, serei como o sino que ressoa ou como o prato que tine. Então, o apóstolo Paulo, ele estava dizendo, ainda que eu fale em línguas, que eu salte, que eu pule, que eu rodopeie, mas se eu não tiver amor, eu vou ser apenas barulho, né? O sino que tine, o prato que retine, tá vazio, é apenas barulho, não tem um conteúdo ali, né? Então, ele vai dizer, ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada me valerá. Então, as nossas ações, aí o seu adolescente pode perguntar, mas tem alguém que entrega o corpo para ser queimado se não for por amor? Acredite que tem, né? Tem muitas pessoas que a motivação do coração não é o amor. E nós vamos aprender nessa lição sobre o verdadeiro amor. Não é aquele amor que o mundo ensina, mas o verdadeiro amor, o amor bíblico. Então, nós não temos que ser só barulho. Nós não temos que ter uma boa pregação, um belo louvor sobre o amor. Não, nós temos que viver de fato no nosso dia a dia esse amor, que as pessoas vejam nas nossas ações sobre esse amor. Então, o apóstolo Paulo, diante de uma confusão generalizada na igreja, que foi o que nós lemos, 1 Coríntios 13, ele vai se deparar ali com irmãos que tinham muitos dons, irmãos que tinham dom de revelação, profecia, mas não tinha
amor. Por que que não tinha amor? Porque as ações desses irmãos não condiziam. Porque eles estavam se brigando, porque pessoas estavam querendo passar por cima do outro. E o apóstolo Paulo vai dizer, gente, o que que é isso? Vocês estão... Estava tendo era qualquer outra coisa menos amor entre os irmãos. Estava tendo confusão, discussão, quebra-quebra. E aí os nossos adolescentes, eles são muito espertos. Eles estão ali nos cultos, na igreja, no seu dia a dia. E aí eles vão ter ali muitas histórias para contar. Eu conheço alguém assim que, nossa, falava muito bem, mas na hora da ação, cadê, né? Então, os nossos adolescentes têm que crescer com essa mentalidade. Não é barulho, é o amor que eu transmito, as minhas ações vão dizer isso. Será que o amor é a base do nosso comportamento? Então, será que o que nós estamos fazendo é para nos aparecer, é para sermos melhor que o outro? Qual é a intenção, né? Fica a pergunta aí para nós. Então, nós já vamos para o segundo tópico. O amor não é e o amor é. Nós vamos saber aqui agora o que é amor de fato e o que não é. Então, distinguindo as verdadeiras características do amor. Nós já aprendemos aqui o contexto, que o contexto era a igreja de Corinto que estava vivendo ali um comportamento que não condizia com quem tem amor, com quem tem o Espírito Santo na vida, né? Então, vamos aprender agora de fato o que é o amor e o que não é. O apóstolo Paulo vai deixar bem claro em sua primeira carta à igreja de Corinto essas características. Que características são essas? Que comprovam o que é amor e o que não é. Então, o que não é? O que não é amor? O amor não é ciumento, nem orgulhoso e nem muito menos vaidoso. Não é grosseiro, nem egoísta, não se irrita e não guarda mágoa. Está lá em primeira carta aos Coríntios 13, do 4 ao 5, que ele vai dizer, o amor é paciente, o amor é bondoso, né? Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Então, nós podemos ver aqui que muitos adolescentes, irmãos, às vezes eu venho na rua e aí quando os adolescentes estão saindo ali da escola, vem aquela multidão de adolescentes, né? Irmãos, eu vejo coisas ali que eu digo, Jesus. Já vi meninas batendo na cara dos rapazes, namorados, né, ali. E aí eu fico, meu Deus. E você pode olhar e dizer, e até quem está naquela situação pode dizer que é amor. Não, não é amor. O amor não é grosseiro, né? Tá na palavra de Deus. O amor não é egoísta, o amor ele não maltrata o outro. Então esse é o momento excelente para você, professor, conversar com seus adolescentes e se tiver alguém passando por isso, porque o que nós mais temos aí são relacionamentos tóxicos e tem uma roupagem de amor, né? Muitos adolescentes, rapazes, que estão passando por isso e estão pensando que é amor, e não é amor. O amor, como diz aqui, o amor não é ciumento, aquele ciúme doentio, de posse, de domínio. Não, isso aí não é amor. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é amor. Então, fique atento. Nós, como professores, nós temos que ter esse olhar atento para ensinar para os nossos adolescentes o que é o amor e o que é sentimento de posse, o que é... Muitos feminicídios também acontecem porque as pessoas elas têm isso muito confuso na cabeça, de que se você for perguntar para um homem que matou uma mulher, ele vai dizer, não, eu matei porque eu amava. Ou era minha ou não era de mais ninguém. Não, isso aí não é amor. Isso aí pode ser qualquer outra coisa, menos amor. Então, o amor, ele deixa ir. O amor não é egoísta, né? Então, ali é sentimento de posse, é uma doença. Então, os nossos adolescentes têm que crescer e saber, através da palavra de Deus, o que é amor e o que não é. Então, essas características simbolizam o que não é amor. Então, se você está passando por isso, caia fora, né? Peça ajuda para o Senhor para que você se livre desse tipo de situação. O que é o amor, então?
Então, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Está lá em 1 Coríntios 13, 7. Então, esse é o verdadeiro amor. É um amor que nós já tivemos em lições passadas ali que falava do marido e da esposa, né? Que um vai cuidar do outro, o amor não é egoísta, eu não vou ver só o meu lado, eu vou ver o lado do outro. Tudo crê, nós estamos passando por lutas, dificuldades, mas eu creio que o Senhor vai nos ajudar, sendo verdadeiro amor. Não vamos confundir com o que não é amor, tá? Sendo verdadeiro amor. Tudo espera, tudo suporta, né? Porque até o verdadeiro amor ali vai ter dificuldades, vai ter problemas, porém, nós temos agora o amor de Cristo na nossa vida e vai ser tudo diferente. Então, o nosso padrão é Cristo, lembre-se, nós estamos em uma caminhada, então deixe o Espírito Santo te conduzir e te curar. Identifique com o seu adolescente, você, professor, o que é amor, deixando bem claro, e o que não é. Está bem exemplificado aqui, ok? Então, nós já vamos aqui para o terceiro tópico, que vai falar testando o amor. Então, nós já sabemos aqui no segundo tópico o que é e o que não é amor. E agora nós vamos ver na prática isso. Então, o amor, ele se revela por meio de atitudes e comportamentos. Então, não é dizer que ama. O próprio Jesus, ele vai dizer, aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Então, não é dizer, Jesus, eu te amo e fazer tudo errado. Não. É aquele que cumpre os meus mandamentos. Então, são ações, são atitudes, são comportamentos. É importante esclarecer que amar não significa concordar com tudo que alguém faz. Quem ama, corrige. Então, foi o que eu falei para vocês. Que eu já vi um adolescente bater na cara do outro e dizer que é amor. Então, mas eu amo ele, eu amo ela e ela pode fazer o que quiser comigo. Não, não é assim. O próprio Deus, lembrando que nós, como professores, nós temos que deixar bem claro para o nosso adolescente que o nosso padrão é a palavra de Deus. Nós vamos seguir esse padrão, não é o padrão do mundo. Nós vamos ver os relacionamentos na visão humana, nas ideologias humanas, que está assim uma bagaceira, né? Mas o nosso padrão não é esse. O nosso padrão é o padrão da Bíblia. Então, Provérbios 3:12 vai dizer, porque o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho, a quem deseja o bem. E Hebreus 12:6 vai dizer, pois o Senhor disciplina quem ama, castiga todo aquele que ele toma por filho. Então, você vai seguir esse padrão. É amor, mas, como eu disse, vai ter momentos de dificuldades, vai ter problemas, e a hora de conversar, de acertar, de disciplinar muitas vezes. E Provérbios vai dizer que o sábio, quando ele é disciplinado, ele escuta, ele muda seu comportamento, ele se torna mais sábio. Mas o tolo, quando ele é disciplinado, ele se irrita, ele se zanga e se torna mais tolo ainda. Então, que nós sejamos sábios, né? Então, amar não significa concordar com tudo, aceitar tudo. Não, não, não. Esse não é o padrão do céu. Sabendo disso, precisamos mostrar em nosso dia a dia respeito, empatia e amor em cada situação enfrentada. É claro que muitas vezes nós vamos ter que corrigir alguém, vamos ter que corrigir um amigo, muitas vezes vamos ter que corrigir o esposo, a esposa. É claro que você vai dar essa pré-aula para o seu adolescente, você já vai ensinar isso. Nossos adolescentes, eles têm que aprender desde cedo que eles vão casar, eles vão ter dificuldades nos relacionamentos com amigos, no trabalho, onde for. Mas nós temos que muitas vezes corrigir pessoas que estão ao nosso redor, e porque nós a amamos, nós vamos ter que corrigir, mas sempre levando em conta o respeito, a empatia e, é claro, que o amor é que vai nos motivar a isso, porque quem ama, corrige, não é deixar correr solto. Isso é um sinal de que você não ama.
Se você ama alguém, você vai corrigir, você vai dizer, não, você precisa melhorar aqui, vamos sentir aqui, vamos conversar, né? Então, nós seremos aperfeiçoados e provados dia após dia, né? O amor, ele vai se revelar através do nosso comportamento. Deus, ele não tenta ninguém, quem nos tenta é Satanás, mas Deus permite que a aprovação, ele nos prova para que nós sejamos aperfeiçoados. Então, ele vai permitir algumas situações, porém, o nosso comportamento, a nossa maneira de viver é que vai fazer com que o nosso amor, ele cresça, ele seja aperfeiçoado, né? As nossas atitudes, o nosso comportamento, ele vai apontar que o amor de Deus está se revelando na nossa vida. É quando nós, de fato, o nosso comportamento vai mostrar que o amor de Cristo está nas nossas vidas. Mais uma vez, eu deixo aqui claro, não é aceitando tudo. Muitas vezes você vai ter que pôr limites, mas com respeito e com empatia. Então, ali, ó, Colossenses 3,14 vai dizer, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, nós já descobrimos aqui o contexto que era a igreja de Corinto e estava tendo ali aquela grande confusão e o apóstolo Paulo estava dizendo, tá, vocês têm dons, vocês têm tudo, mas está faltando o elo perfeito, porque profecia, pregações, ter uma bela voz, ministério ali, eu tenho um ministério de louvor, canto muito bem, prego muito bem, tenho um dom de profecia, tenho o dom de revelação, interpretação, falo em línguas, tá, mas você tem o principal, que é o amor, né? E aí nesse mesmo capítulo o apóstolo Paulo ele vai dizer, tá, isso tudo que vocês têm é muito bom, é maravilhoso, mas é daqui, vai ficar aqui, porque em parte conhecemos e em parte nós somos conhecidos, mas lá na eternidade nós vamos, as cortinas vão se abrir, nós vamos conhecer o Senhor como Ele é e essas coisas vão ficar aqui, mas uma coisa vai para a eternidade, que é o título da nossa lição, o amor é eterno. Que coisas são essas? A fé, a esperança e o amor. Ele vai dizer, mas o maior de todos esses é o quê? O amor. Então, o amor, ele vai além, ele vai para a eternidade conosco. Ah, se eu não tenho amor aqui na terra, já fica um sinal de advertência aí, né? Ah, mas eu tenho, irmã, não é falar, é as nossas ações. Então, deixe claro para seu adolescente que as nossas ações, a igreja de Corinto precisava ser aperfeiçoada no amor. Não é que não tinha, mas precisava se aperfeiçoar, crescer. E como é que a gente cresce? Como é que se cresce quando se está batendo ovo ali para crescer? Uma massa, como é que ela cresce? Tem que deixar ela ser ali amassada muitas vezes. O ovo tem que bater pá, 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 pá. Então, nós somos aperfeiçoados no amor dessa forma. O Senhor permitindo provações e o nosso comportamento vai se desenrolando, vai amadurecendo, nós vamos crescendo, vamos orando, vamos buscando ao Senhor. Me ajuda, Jesus, para que eu seja revestida desse amor, o amor de Jesus, um amor sacrificial. Então, é nesse caminho que nós devemos seguir. Então, vamos para a nossa conclusão. Jesus nos ensinou que devemos amar as pessoas assim como Ele nos amou, João 13:34. Vimos que esse amor envolve esforço e sacrifício. É o que eu tenho falado aqui na lição. Então, muitas vezes as pessoas escolhem abrir mão. Não, o Senhor nos chama para enfrentar. O reino de Deus são para pessoas fortes e os nossos adolescentes têm que crescer com isso. Em frente de frente. O Todo-Poderoso está contigo, vai te ajudar e muitas vezes dar um basta em algumas coisas ou dar limites. Vai ser difícil, mas faça isso com amor, faça isso com respeito, porque às vezes é necessário para que nós venhamos crescer. Então, ao seguirmos o ensino de Jesus, nosso amor deve ser parecido com aquele que o apóstolo Paulo definiu. E como que ele definiu o amor? O amor é paciente, é bondoso, tudo espera, tudo suporta. Então, que este amor venha fazer parte da nossa vida, que
que nós venhamos desenvolver esse amor, porque Ele nos amou primeiro e nós também temos que retribuir isso nos nossos relacionamentos aqui na terra. E lembrando que tudo aqui nessa terra é passageiro, é por um tempo, é daqui, mas o amor, ele vai além, ele vai para a eternidade conosco. Aqui nós vamos falhar muitas vezes, mas o Espírito Santo está conosco para nos ajudar. Que nós não sejamos só barulho, mas que o nosso interior, ele tenha conteúdo. Que conteúdo é esse? O amor de Jesus Cristo, para que todo o nosso ser venha a ser tomado por Ele e nós venhamos, então, crescer nesse amor dia após dia, sendo aperfeiçoados. Amém? Então, já chegamos ao fim do nosso 4º trimestre. Já estou com saudades, mas vai vir um outro trimestre aí, então, você que está conosco, não fique de fora, participe conosco ali e que o Senhor Jesus abençoe sua casa, sua vida e retribua infinitamente de vezes mais sobre você, sobre a sua classe, sobre os seus adolescentes. Amém? Um abração, meus irmãos. Permitindo Deus, estaremos ali no novo trimestre e um novo ano também, tá bom? Um abração, a paz do Senhor Jesus. Tchau! Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você.